E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre e talvez vocês tenham visto ou comprado até uma placa dessas aqui, um RX 580 2048SP, nesse caso é o modelo da marca Elsa. Eu comprei ele por R$250, muitas pessoas pegaram o modelo Unica e depois elas ficaram sabendo que a 580 2048SP não tem o desempenho de um 580 normal. Mas então qual seria a diferença de desempenho? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu comprei um RX 580 original, digamos assim, para fazer esse comparativo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Eu até adicionei também uma outra placa de vídeo que é a RX 560 XT. Eu fiz um vídeo exclusivo dela porque é uma placa de vídeo muito incomum também da marca Elsa e foi um valor também de R$240. E bem, aquela 560 XT, se você viu o vídeo, vai ver que ela tem surpresinhas. Portanto, vamos ver como que uma se sai em relação à outra no comparativo de hoje. Vamos lá! Tá aí para vocês mais curiosos, o GPU-Z de cada uma dessas placas de vídeo tem uma diferença aqui ou ali entre elas. A maior diferença é em relação ao clock das memórias, ao clock da GPU e também que as duas primeiras são 2048SP e a terceira 2304SP. Se você quiser, pausa o vídeo e dá uma olhadinha melhor. Para evitar qualquer problema em relação a clock e entrega de desempenho, eu deixei todas essas placas de vídeo com um Power Limit em mais 30. Vamos lá, primeiro jogo testado, Rainbow Six Siege Full HD com a configuração gráfica no baixo. E vocês vão ver que as diferenças vistas nesse jogo aqui, elas vão continuar na maioria dos jogos. Primeiramente, a RX 560 XT de 8GB faz 158 no 1% low e 190 na média. Já a RX 580 2048SP faz 161 no 1% low e 196 na média. E por fim, a RX 580 8GB faz 181 no 1% low e 220 na média. Então a 8GB aqui teve uma diferençazinha legal em relação às duas primeiras. O segundo jogo testado é o Dota 2 em Full HD com as configurações gráficas ali mais para o alto. E também temos uma boa diferença aqui entre a 580 e as outras. A 560 XT 8GB faz 90 no 1% low e 140 na média. A 580 2048SP faz 93 no 1% low e 144 na média. E a 580 8GB faz 100 no 1% low e 159 na média. Então, mais uma boa diferençazinha, só que às vezes a pessoa nem vai sentir essa diferença jogando, né? Mas tem. O próximo jogo é mais pesado, é Modern Warfare 2, eu coloquei ele no baixo em Full HD, o Full 120. Aqui ficou o resultado mais estranho porque a 2048SP perdeu, mas assim, alguma coisinha estranha pode acontecer nesses benchmarks, tá? O que acredito que vale mais também é o desempenho geral dela, vocês vão ver no final do vídeo. Então, a 560 XT 8GB faz 58 no 1% low e 71 na média, a 580 2048SP faz 56 no 1% low e 69 na média, e a 588 GB faz 64 no 1% low e 79 na média. Como eu disse, a 2048SP se saiu a pior aqui, não foi por muito, mas foi. Pode ter sido só inconsistência aqui nesse benchmark, alguma coisinha desse tipo, nada demais, vocês vão ver ao longo do vídeo. Próximo jogo, Shadow of the Tomb Raider Full HD, configuração gráfica ali no médio. Nesses jogos mais antigos eu consigo colocar no médio, os jogos mais novos tem que ser no baixo mesmo, tem o que fazer. Então, primeiramente, 560 XT 8GB, 53 no 1% low e 65 na média, a 580 2048SP, 57 no 1% low e 70 na média, e a 580 8GB normal, 63 no 1% low e 78 na média. Aqui já foi uma boa diferença. Em alguns jogos a diferença entre a 560 XT e a 580 pode chegar a 20%. Mas na média fica um pouquinho menos do que isso, tá? Depende muito de jogo para jogo. O próximo jogo é o Assassin's Creed Valhalla, eu coloquei ele no médio em Full HD. Aqui talvez eu tivesse que colocar no baixo, porque vocês vão ver que as duas primeiras fazem menos de 60 FPS, né? Então seria mais interessante jogar no baixo e somente texturas no alto ou no médio, porque são placas de 8GB, então elas têm competência para jogar com mais texturas. Afinal, texturas requerem mais da VRAM, né, do que outra coisa. Então se você tem VRAM ali, você pode fazer dessa forma. Na maioria dos jogos não, você pode fazer assim. Pega no baixo ou coloca TFSR e coloca a textura mais alta que vai dar certo. 560 XT 8GB, 41% low e 51 na média. 580 2048SP, 42 no 1% low e 54 na média.
e a 588 GB 47 no 1% low e 60 na média. Eu não estou falando muito em relação a temperaturas, porque depende muito de placa para placa, né? São placas remanufaturadas, mas as duas 580 aqui, elas têm um arrefecimento muito melhor do que da 560 XT, que nem tem heat pipe, lembre-se disso. Agora vamos com o Horizon Zero Dawn em Full HD, configuração gráfica original, que é basicamente o médio também. A RX 560 XT 8 GB faz 45 no 1% low e 56 na média. A 580 2048 SP faz 48 no 1% low e 59 na média. E a RX 588 GB original Dataland faz 53 no 1% low e 66 na média. Outro caso também que eu poderia baixar um pouquinho mais para deixar as duas primeiras placas com 60 ou mais, né? Vocês vão ver que em trechos ela faz 50, 47 e deixar sua textura mais alta. E no caso a 580 original ela consegue se manter geralmente acima dos 60 FPS. Então tá aí, você tá vendo aí como que ficam as diferenças, né, entre a original e aquela capada que a AMD deixou acontecer, tá? Isso aqui não é coisa só do chinês não. Deus da Guerra, o próximo jogo, coloquei em Full HD, configuração gráfica original também, né? Como eu tinha falado, a configuração gráfica que eu considero médio. E aqui temos a RX 560 XT 8 GB fazendo 37 no 1% low e 47 na média, a RX 580 2048 SP fazendo 39 no 1% low e 50 na média, e a RX 580 original Dataland 8 GB 44 no 1% low e 56 na média. Aqui vocês vão ver que nas placas de vídeo nós temos altas temperaturas, até porque eu fiquei fazendo esses benchmark aqui um seguido do outro, então a temperatura vai aumentando um pouco, a temperatura interna também do gabinete aumenta um pouco e o jogo em si estressa bastante as placas. Então vocês vão ver que a temperatura está bem alta em relação ali a 560 XT, já chegando a 81. É bom que você depois repare e volte um pouco o vídeo, vai vendo aí, porque vocês vão ver que dependendo de jogo para jogo, existe uma diferença de temperatura, por isso que eu uso mais esse jogo para ver temperatura de placa de vídeo do que, por exemplo, o Warzone ou também um CSGO, tá? Eu uso mais com base nesse, e nesse caso aqui vocês estão vendo que a mais fria delas é a RX 580 2048 SP, o que dá até margem para você fazer um overclock e chegar mais perto da RX 580 original. Você não vai conseguir chegar à total performance da 580, mas você chega mais próximo e consegue ganhar mais margem com a 2048 SP Elsa, pelo menos, ou aquela única, porque elas têm arrefecimento bacana, né? E até a 580 tá chegando perto dos 80 graus, mas assim, 75 graus tá tranquilo com ela, tá? Só que a 580 2048 tá melhor, até porque, como que ela é mais capadinha, a temperatura dela não chega tão alta assim. Cyberbug 2077 ou Cyberpunk, afinal hoje vários jogos estão mais bugados do que ele. Full HD? Não é Full HD exatamente, eu coloquei a renderização primária em Full HD, mas eu ativei o FSR em qualidade e coloquei a qualidade gráfica no baixo com a textura no alto. Então esse jogo aqui ficou com configuração bem diferenciada, mas as configurações assim, ó, conseguem manter uma média de cerca de 60 FPS, considerando, é claro, que a 580 fica um pouco acima. A 560 XT 8 GB faz 44 no 1% low e 57 na média, a 580 2048 SP faz 45 no 1% low e 59 na média, e a 588 GB normal faz 51 no 1% low e 66 na média. Olha só temperaturas, aqui as temperaturas abaixo, e esses testes estão sendo mostrados na ordem que eu fiz mesmo. Então, estava uma temperatura mais alta no Deus da Guerra e abaixou no Cyberpunk. Então, como eu tô falando, use para ver a temperatura que a placa pode chegar, é o Deus da Guerra, às vezes até o Dota também, e também você pode tentar o Resident Evil, né, a saga Resident Evil. Agora vamos com o Spider-Man Remastered, né, sem ser o Miles Morales, a primeira ali mesmo, Full HD no médio, e as placas deram até conta de ficar na casa dos 60 FPS, tá? Então, a RX 560 XT 8 GB faz 28 no 1% low e 54 na média, embora, né, 1% low não tá muito legal para elas não. A RX 580 2048 SP faz 29 no 1% low e 58 na média, e a RX 580 8 GB original faz 34 no 1% low e 65 na média. É a que tem melhores resultados e é a única que fica acima dos 60 FPS, né? Então vocês estão vendo ali que usando a mesma qualidade gráfica, alguns jogos que as outras não conseguem manter os 60 FPS, a 580 original consegue. E a temperatura, vejam, também está mais baixo. E não liguem muito para o consumo, tá? Eu vou falar mais sobre consumo no final do vídeo também. Afinal, esse consumo aí está medido muito errado através do driver da AMD. Então não confie nisso, tem o consumo certo no final.
Hogwarts Legacy, coloquei com FSR em qualidade, a partir de Full HD, configuração gráfica no médio. Vocês vão ver uma coisa estranha aqui, que é em relação a 580, vocês vão ver que dá uma diferença ali na coloração, né? Por que isso? Cara, eu não sei o certo, estou aprendendo ainda com esse jogo, mas acredito que foi da forma que eu acessei o save game dele. E talvez também por ter acessado o save game da 580 mais à noite, também o jogo mudou a coloração para uma coloração mais à tarde, noite. Eu não entendi direito mesmo, tá? E outra coisa que eu percebi é que o jogo muda um pouquinho as cenas, alguma cena ou outra é um pouco diferente nas cutscenes. Mas no geral eu coloquei a mesma qualidade gráfica, a mesma resolução de renderização e não entendi muito bem por que é que ficou assim, tá? Enfim, a RX 560 XT 8GB faz 42% low e 55% na média, a 582 1048 faz 45% low e 59% na média, e a 588GB faz 51% low e 67% na média. Boa diferença ali entre a 560 XT e a 580 original no resultado final na média, né? Bem, o último jogo é o Red Dead Redemption, texturas no Ultra, qualidade gráfica no médio e a resolução 1900 por 1200. Aí você se pergunta, que bosta de resolução é essa, Scano? O que você fez de errado aí? É o seguinte, gente, a 560 XT eu mandei para o Paulo Gomes e foi a primeira a ser feita os testes. Depois que eu percebi que a resolução estava estranha, mas não tinha mais como refazer esse teste aqui. Então o que eu preferi fazer? Colocar a resolução das outras duas placas da mesma forma, que aí não vai ter problema, tá? Então está um pouquinho acima do 1080p, tá? Só para que vocês saibam, por isso que está um pouquinho diferente lá. Enfim, a 560 XT 8GB faz 51% low e 59% na média. A 582 1048 CP faz 52% low e 61% na média. Olha, fica acima dos 60%. E a 588GB DataLand normal faz 59% low e 70% na média. Fica bem acima das outras, né? Mas a qualidade gráfica tá a mesma, a resolução tá a mesma. Só tá uma resolução muito incomum, mas que a mesma é a mesma. E tá aqui para vocês o atímetro, como eu havia prometido, das placas de vídeo. Isso aqui tá pegando o consumo total do PC, tá, gente? Não tenho nenhuma ferramenta para verificar só o consumo da placa. Vocês vão ver que o menor consumo é da 580 1048 SP e o maior é da 580 original. Só que, né, pela variação que pode ter e qualquer coisa assim, eu vou dizer para vocês que o da 560 XT é o mesmo consumo praticamente da 580 1048 SP. Pode ser só alguma coisa em relação ali ao desperdício de energia. Já para a 580 é uma diferença maior mesmo, né? Tá dando uns 30, 40 watts, mas também o que é esperado. Se você for ver ali através do Tech Power Up, você vai ver que entre as duas primeiras placas o consumo estimado é de 150 watts e da última placa o consumo estimado é de 185, e minha máquina aqui deve estar consumindo, no caso, uns 100 watts, 110 watts, tá? Então tá mais ou menos mesmo próxima do que a gente esperava. E, gente, tá aí para vocês rapidamente aí o resultado de 9 jogos em gráficos. Eu não coloquei aqui o Dota 2 nem também o Rainbow Six Siege, porque eles ficariam ali com um FPS muito alto e esse gráfico ficaria muito feio. Todos os outros testes ficou certinho ali a escala de desempenho entre as placas, então era mais ou menos do que a gente esperava. Até coloco para vocês aqui a relação de desempenho em porcentagem entre as placas, então parte daqui da nossa amiguinha 560 XT para as outras, né, no COD existe uma variação de menos 2,8% para a 2040 SP e mais 11% para a 580. Fora do COD, ó, 7%, 5%, 5%, 6%, 3,5%, né? No Cyberpunk a diferença foi um pouco menor, no Spider-Man 7%, Hogwarts 7% e no Red Dead 3%. Já para a nossa amiguinha 580 original, da 560 XT, foi a diferença de 11, 20, né? 17, 17, 19, 15, 20, 21, 18. Eu até peguei uma colinha aqui para facilitar esse vídeo. A diferença então entre a 560 XT para a 580 1048 SP, Elsa, as duas, foi de 5,7%. Então a média de diferença entre as duas é de 5%. É mais pelo clock mais baixo da 560 XT que está ali porque o arrefecimento dela é péssimo. Você que pegou uma dessa pode até tentar fazer um overclock, mas tem que lembrar que vai esquentar demais e não é tão legal, tá? Então eu recomendaria deixar assim, melhor não mexer no time que está ganhando. Já em relação a 560 XT para a 580 original é uma diferença de 17%.
né, a favor, é claro, da 580 original, isso na média, né? Peguei todas as porcentagens ali dos testes, dos jogos que eu fiz e dividi por 11. Já em relação a 580 2048 SP Elsa e a 580 original 2304 SP foi de 12,3%. E o mais interessante é que eu posso até verificar esses dados junto ao Tech Power Up, que também faz uma estimativa, e eu consegui dados bem parecidos com o Tech Power Up, né? Vocês vão ver aqui então que a 2048 SP em relação a 580, eles também estimam ali mais 12% em relação ao desempenho. Agora, se vocês forem ver em relação a 560 XT, para a 580 dá uma diferença de 34%, pelo menos o que o Tech Power Up estima. Mas eu tenho que lembrar para vocês que a 560 XT que eu tenho aqui e que é vendida via AliExpress não é realmente uma 560 XT ali, por assim dizer. Na verdade, é um chip gráfico de uma 470 ali que eles trocaram a BIOS. Então também faz sentido não ser a mesma diferença, porque embora venha com o nome 560 XT, nós temos diferenças até em relação aos Stream Processors, né? Que essa aqui é de 2048 SP, essa que eu fiz os testes, mas uma 560 XT original teria na verdade 1792 Stream Processors. Então tá aí também para vocês a impostora 560 XT e a 2048 SP, que não é muito bem impostora, mas também acaba sendo, porque o chip gráfico dela é de uma 470. Então eles pegaram meio com a 470, deram modificada, botaram a BIOS da 2048 SP também. Portanto, dessas três placas que eu testei aqui nesse vídeo, a única que tem um chip gráfico original é a da 580. As outras duas, embora estejam com BIOS modificadas, que façam menção ao nome das placas, elas são na verdade RX 470, o que não é um problema em si, só que são placas bem antigas, são placas de 2017, por exemplo. Já tem um vídeo de cada uma delas aqui explicando mais sobre isso, só estou aqui fazendo um resumo de tudo e até adicionando para vocês o comparativo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, compartilhe. Esse aqui dá um trabalho, viu? Dá um trabalho bacana. Então, espero que vocês tenham gostado. E caso queiram ver outros comparativos, deixe nos comentários, que às vezes, né, se for muito voltado pelo pessoal, eu faço também. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!